Muito bem, agora nós vamos fazer um convite à comunidade aqui de Rio Claro e de toda a região. Estamos aí no período da Semana de Ogum e suas origens culturais. É uma programação importantíssima na questão da valorização da cultura africana aqui no nosso município, na nossa região. E para falar um pouquinho a respeito da questão cultural e também religiosa, né, que cerca esse período, nós já estamos aqui no estúdio. Vou apresentar para vocês aqui os nossos entrevistados, o André Luiz de Moraes, que é muito mais conhecido como Pai André, presidente da Federação Caminho dos Orixás. Bom dia, seja bem-vindo, Pai André. Bom dia, muito obrigado, bom dia. E hoje nós vamos conversar também com o Femi Sayo Bitiko. Ele que é intérprete nigeriano e está recepcionando, acompanhando a comitiva de lideranças religiosas que está aqui no município. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Já são quantos anos de Semana de Ogum? Já estamos, fazem 13 anos, né? Que estamos trabalhando com a Semana do Ogum. Esse ano a Casa de Orixá também completa 40 anos de existência em Rio Claro, porque ela foi fundada em 85, e o nosso trabalho dentro do nosso município é levar, além da religiosidade, as informações, né, de uma sociedade mais harmoniosa e mais feliz. Esse é o propósito. A ideia é trazer o conhecimento, que muitas vezes o preconceito ele vem da falta de informação, né? Sim, nós estávamos até conversando isso lá fora, porque o que acontece no Brasil é que hoje nós estamos apagando muito a nossa história, né? E a história do Brasil, ela se dá com a chegada dos negros também, trazendo sua cultura. Então, a nossa religião, além de ser um culto religioso, louvando Deus e a natureza, também é um culto que fala de uma cultura africana, onde lá é habitual, o Femi é africano, pode falar isso melhor que eu, mas é habitual para eles cultuar a natureza, as divindades e trabalhar bem essa relação da sociedade humana. Ao longo dos anos, o senhor percebe que os objetivos estão sendo alcançados? Houve essa questão da valorização da cultura africana aqui dentro do município, do resgate da trajetória do povo dentro daqui da nossa cidade e da região? Olha, Rio Claro melhorou muito, né? Porque nós sempre sofremos essa questão do preconceito, da discriminação religiosa. E com essa Semana do Ogum, com essa lei que houve no município, todo ano, quando nós fazemos a abertura da Semana do Ogum, depois eu tenho encontro com as escolas municipais, já fui em escolas estaduais, onde a gente leva a informação da cultura. Então, você pega ali o período da infância, onde a criança, quando ela vai entendendo a cultura, ela vai apagando o preconceito. Há uma mudança significativa, sim, então, que já pode ser percebida. Bastante, isso. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui também, fazer o convite para que as pessoas participem da programação, né, Pai André? Isso. Já teremos início, então, amanhã, com a abertura e ato solene, além da apresentação da banda Odoiá e o coquetel para receber os convidados. Isso. Vai ser a partir das 19h30, lá no Casarão da Cultura? Isso. A programação toda vai ser no Casarão? É só o último dia que vai ser no Centro Cultural, onde vai ter 3 bandas que são de Rio Claro, né? Onde vão apresentar samba, músicas populares brasileiras, onde a gente vai falar um pouquinho da nossa cultura também. É a tarde cultural lá no 4 de maio, né? Isso. A banda Odoiá, a banda Odara, o projeto Odara e o grupo Numa Boa. Daí é uma programação ao longo de toda a tarde lá no Centro Cultural. Vai começar a partir das 13 horas, vai até às 17h30. É a parte festiva daí. É a parte festiva. Mas ao longo da semana teremos outras programações aqui, né, Murilo? Quer falar um pouquinho? Fica à vontade. Exatamente. No dia 29 de abril vai haver uma roda de conversa, né, isso. Cujo tema será a importância da cultura afro-brasileira. O senhor vai estar lá presente, isso, né? Estaremos lá, vamos ter um advogado que vai poder também responder algumas informações em questões jurídicas, terá uma pessoa, a professora Renata vai estar para falar da educação, e teremos também a Josiane, que ela vai estar falando do conceito da negritude, né, de como a gente está fazendo esse trabalho dentro de Rio Claro. Na terça-feira, portanto, às 19h30, aí será também no Casarão, né? Isso. Aí no dia 30 de abril e também no dia 6 de maio,
Algo que é muito importante, o senhor mencionou agora há pouco, né? Visitação das escolas, né? Isso. Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, quarta e terça-feira, às 8h30 da manhã e às 1h30 da tarde. Isso. Nós estaremos com as crianças para que a gente possa falar um pouquinho da nossa cultura. Rio Claro, eu faço esse intercâmbio Brasil-África desde 2007, né? Então, esse ano nós estamos com 6 nigerianos, incluindo o Femi, aonde eu também vou levá-los para que eles possam falar o habitual do dia a dia deles lá na África, para que as pessoas conheçam também. E aí tem uma exposição também, não é? Que pode ser visitada a partir de amanhã, já 23 de abril, Isso. até o dia 9 de maio. Do que se trata essa exposição, Pai André? Então, esse acervo que eu tenho, a gente coloca coisas que seriam culturais africanas, que são em arte em couro, em madeira, em tecido, como que eles representam a história dos deuses africanos. Então, ali também a gente retrata para a sociedade a cultura africana e aonde a gente mostra também o trabalho dos artistas africanos em habilidade manual. Essa também no Casarão da Cultura. Isso. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Isso. Eu vou perguntar também ao Femi como é que tem sido a experiência, tanto do ponto de vista da cultura, como também da religião, de estar aqui no Brasil. Foi muito prazer de vir para cá. Eu moro muitos anos no Brasil. Eu sei que aqui os brasileiros gostam africano, mas de maneira que tratar alguns africanos, no caso do racismo, essas coisas, ficou muito difícil para nós. Mas agora tá começando mudando um pouquinho está mudando. As pessoas já estão adaptando com a cultura africana. Mas, infelizmente, ainda temos casos específicos casos em que a gente percebe que a agressão, já tivemos, inclusive, situações de violência contra imigrantes africanos. Sempre tem isso, infelizmente. Mas com esse trabalho que o Pai André está fazendo, está ajudando muito, porque, como eu disse para ele, a maioria das pessoas não tem entendimento, não entende. Agora, com esse trabalho, o pessoal já começou a entender, aí está começando a diminuir um pouco. Já, aos poucos, isso vai sendo combatido, né? Sim. Tem que ser combatido, né? Não, tem que ser. É um tipo de violência, de situação que não pode mais ser tolerada, né? Existe uma legislação, mas, infelizmente, nem sempre ela é devidamente aplicada também, não é? Às vezes eu tenho assim, eu questiono o conceito social humano, né? Porque se a gente pensa no conceito divino, nós vamos pensar no conceito de um Deus que criou o universo, a humanidade. E quando você pensa em liberdade, você fala em democracia, em um Estado laico, é um Estado de direito. Quer dizer, eu posso fazer minha escolha religiosa, eu posso fazer minha escolha da forma de ser, de agir. O que eu devo ter como princípio é o respeito ao próximo. Então, se a gente for olhar o conceito religioso de qualquer religião, é pregar o amor, não é pregar o ódio. Então, às vezes eu me confundo pensando como um líder religioso ou como uma religião pode educar os seus seguidores a ter ódio. Agora, se a gente for discutir o assunto da cultura, ela é diferente do conceito da religião. Embora todas as religiões, elas nasceram dentro de uma formação cultural. Mas nós devemos entender assim, porque eu não gosto de uma coisa, eu não devo julgar aquilo e agredir aquilo só porque eu não gosto. E é lógico que aí, sendo bem direto, eu acho que a gente não tem que respeitar só a cor negra, a cultura geral. Então, acho que o ser humano que num século evoluído, num mundo tecnológico e globalizado, a gente ainda ter esse tipo de problema é gravíssimo. É muito grave, né? Com certeza. Na parte religiosa, fala um pouquinho também sobre os 40 anos do templo, né? Isso. Vai haver uma programação específica? Existem algumas atividades que são abertas à comunidade? Sim, no dia 10 de maio nós comemoramos esses 40 anos. Então, primeiramente, nós teremos uma festividade no nosso templo, que seria a festividade espiritual. Esse ano nós estamos programando em fazer 380 quilos de feijoada, aonde depois os convidados vão no Grêmio Recreativo. Nós
contratamos o Grêmio, onde a festividade material vai ser lá com samba. Convidamos também esse ano a escola de samba Uva para participar no final, o fechamento com a gente, e todos estão convidados. Nós fazemos uma procissão na rua, louvando o Orixá Ogum. Para quem não sabe, o Orixá Ogum é o deus da tecnologia, é o deus do metal, dos caminhos, então ele é o sentido da nossa existência. E na questão cultural da África também, o filme está aí. Na África, Ogum é um estado, como nós temos o estado de São Paulo. Na Nigéria existe um estado chamado estado de Ogum. E existem cidades que é do estado de Ogum. E tem pessoas que têm sobrenome Ogum. Meu sobrenome é Moraes, lá tem pessoas que têm sobrenome Ogum. Que interessante isso. Para quem não conhece, fica no Jardim São Paulo, o templo. Meu templo é no Jardim São Paulo, na Avenida 12, 2248. Nós estaremos lá no dia 10 de maio, a partir das 19 horas, que começa a festividade, e depois nós iremos para o salão para louvar os orixás através da nossa comunidade e comer feijoada, e vocês estão convidados. Agradecemos como nós o convite. Convidamos. O senhor percebe hoje um crescimento da prática religiosa no candomblé, na Umbanda, por parte dos jovens? Eu percebo e acho isso muito bom, porque hoje o que está acontecendo? O jovem ele tem mais informação, mais facilidade para acessar essa informação, e hoje ele percebe que é uma religião que provoca também o bem-estar interno e a alegria. Então, hoje, na religião de Umbanda e na religião de Candomblé e culto aos orixás, que está avançando muito no Brasil, que é a religião de Ifá, o jovem hoje ele procura demais e ele está passando boas informações. O fato das religiões serem acolhedoras, independentemente do perfil desse jovem, colabora também para isso? Sim, porque quando você fala em orixalidade, você fala em comunhão com a existência, né? Então, o nosso culto, não tem como haver um culto sem que a gente não sente, não bate papo, não dance. Então, é muito mais acessível, é um culto quente, próximo. Então, o sacerdote está no meio de todo mundo conversa com todo mundo. Então, é um culto que o jovem ele gosta dessa ação de se sentir livre com direito. Muito bem. Murilo, tem perguntas? Pois não. Gostaria que os senhores falassem um pouquinho, falando de Rio Claro especificamente, né, os principais desafios quanto à valorização na cidade da cultura afro-brasileira. Então, Rio Claro, se eu for olhar os 40 anos do meu templo, eu já sofri muito preconceito e muitos desafios em Rio Claro. Hoje eu percebo que eu consegui vencer alguns obstáculos difíceis que eu vivi dentro de Rio Claro. Hoje eu percebo que eu consigo ter mais acesso às escolas. A gente sabe que hoje o preconceito ele é mais velado, mas ele existe. Hoje eu vejo que a comunidade do axé se mobilizou melhor, se organizou melhor. Então, em Rio Claro, a gente vê menos esse índice de agressão aos templos e aos religiosos. Então, achei que Rio Claro evoluiu bem. Nesse sentido, mas para chegar nesse patamar houve uma luta árdua, né? Muitos anos de luta, não só minha, como da CONER, também que luta sempre. O conceito da federação, a federação é para isso, para que ela mude esse perfil. Tem os outros templos de candomblé que se organizaram também. Então, eu acho que Rio Claro ela está avançando bem aí nessa questão cultural e religiosa. Femi, quer comentar alguma coisa sobre essa questão da cultura também, da aceitação? O que eu observo aqui no Brasil está mudando muito. Porque antigamente eu cheguei no Brasil no 2000. Quando a gente andava com esse tipo de roupa, o pessoal olhava para a gente como alguém estranho, onde ele veio. Mas coisa começa mudando. E também, do jeito que os brasileiros estão compartilhando, estão curtindo essa religião, fico muito feliz. Que o pessoal já começou a adaptar, já começou a curtir, os brasileiros já começaram a curtir. Tem muita coisa para melhorar ainda, não tem? Muita coisa. O caminho é longo, né? Muita coisa, mas acho que com o tempo a gente vai chegar lá. O que não podemos é perder a esperança, né?
Agora, é lógico que a gente vê também, como eu disse, eu acho que se a gente for pensar em religião ou ser um religioso, a primeira coisa que nós estamos em busca é do quê? Do nosso próprio eu espiritual e de Deus. Então, eu desconheço esse Deus que você tenha que agredir ou criticar a escolha do outro. Agora, eu sinto que na nossa sociedade, infelizmente, ainda nós vivemos isso, que uma pessoa emprega que a nossa religião não é uma religião de Deus. E também ele é africano, pode responder muito bem isso. Na cultura deles, não existe o nosso diabo cristão. Né? Então, esse diabo não existe na cultura deles. E uma coisa que eu discuti com ele também é essa questão que aqui no Brasil, mesmo se você é de qualquer outra religião, a gente tem um hábito por criação familiar. Nossa Senhora, meu Deus, é uma coisa que todo mundo fala. Está impregnado, né? Isso, e eles têm isso lá também como cultura. Deu um trovão, cabeça e Xangô, quer dizer, porque é cultural lá. Né? Então, aqui, se a gente vê um raio, fala Santa Bárbara. E tem a ver com esse sincretismo. Então, a nossa história é uma história bonita. É que as pessoas vão apagando a história para viver só o momento delas, mas é uma história bonita. Na verdade, as pessoas deveriam se apropriar, valorizar, não é? essa diversidade, essa riqueza que a gente tem aqui, tanto do ponto de vista religioso, como também o cultural, né? Porque nós temos muito hoje da nossa cultura que veio com os africanos, né? Sim. Assim como já estavam aqui os indígenas, nós somos nós temos uma cultura muito diversa. Né? Sim. E aí, se você pega por esse ponto que é cultural, você entender que, eu quero copiar o bolo da minha avó, então você está falando de ancestralidade. E se você tem um país que foi construído pela mão negra, vamos respeitar a cultura, que eu acho que aí tudo fica melhor. Com certeza. E uma programação que colabora muito para essa valorização é a Semana de Ogum e Suas Origens Culturais. Então fica o convite. Quem quiser acompanhar também a programação, está nas redes sociais da Caminho dos Orixás? No Caminho dos Orixás. Eu gostaria também de agradecer à secretária de Cultura, a Mari, que ela foi muito presente com a gente, abriu o caminho para que a gente possa fazer esse trabalho. Agradecer à Prefeitura de Rio Claro, o prefeito, que estão sempre nos apoiando, e a Câmara Municipal também. Então, a gente tem esse apoio político também, e isso é importante para que as pessoas entendam que o político também ele não deve ter uma tendência religiosa, assim, uma tendência cultural. Governar e legislar para todos, né? Essa é a premissa. Muito bem, quero agradecer então a participação do pai André Luiz de Moraes, presidente da Federação Caminho dos Orixás. Muito obrigada pela presença, sucesso na programação. Nós conversamos também hoje com o Femisayo Bitiko, intérprete nigeriano, que está aí acompanhando o grupo de lideranças religiosas que está em Rio Claro nesse momento, fazendo uma visita aqui à nossa cidade e ao Brasil. Muito obrigada pela sua presença, viu? Tenha um bom dia. Prazer. Bom dia. Bom dia.